Gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o banco genético. Nós trouxemos esse assunto hoje, que é dentro da paragenética, para mexer um pouco com a Semana da Saúde. Muito embora aqui nós estamos mexendo com a saúde da turma do princípio consciencial do nível do subhumano. Então, o que é que vem a ser o banco genético? É o lugar onde se armazena e mantém disponível o sêmen das espécies de animais domésticos ameaçados de extinção. Ou seja, nos núcleos de conservação em diferentes regiões. Agora, nós temos aí uma série de considerações sobre o assunto, e dentro das logias, e falamos aqui também sobre 11 fatos comuns, expressando imaturidades simples, evidentes, mascaradas, com 1000 pretextos e justificativas de identidade cultural, ainda na atualidade terrestre. Então, o processo da identidade cultural. Nós falamos aqui uma série de condições nesses 11 fatos. E depois nós terminamos aqui com a humanidade ainda emprega montanhas de dinheiro, muito mais para matar as pessoas com armamentos e munições, e não para a melhoria da educação e saúde dos despossuídos. Você já teve relação mais direta com algum banco genético? Como encara a doação de órgãos? Então, é um processo para a gente estudar. Eu quero dizer para vocês que o banco de germoplasma, ele está repetido. É o banco de germoplasma. Ele está repetido. Tem um deles que é para tirar. É que o segundo. Entende? Aonde está na antonímia, esse banco aí já foi tirado lá. Antonímia. Agora, esse verbete tem 4 páginas, 25 logias e tem 4 máximos. Para a nossa Rosa e a turma que estuda, pode ampliar aqui, se quiser, a sinonimologia. Tem coisa aí para trabalhar. Agora, no último parágrafo, página 60, aqui é uma pergunta. Item contrapartida, segunda linha, não seria deve no lugar de devem? Isso aí eu preciso de ver. 60, contrapartida, isso aqui, no lugar. Como é que é? O sêmen das espécies animais deve trazer, não, isso aí já foi mudado lá. Deve sim, ele tem razão. Todos esses 2 dados, eu acho que nós já estudamos lá. Já foi visto. Agora, hoje não tem mais pergunta de hoje. Agora, eu tenho só 16 perguntas e temas aqui, dos 320 lá, que foram refugados, está certo? Eu não sei se eu devo estar respondendo isso aqui, se chateia vocês, se deve. O que vocês acham? Deve responder? Tem assunto que eu estou escolhendo, que vale a pena, no meio do monte. Então, aqui, ó. Cessar os contratempos. São os acidentes de percurso. Parar para pensionizar. Como é que é uma pessoa que está cheia de contratempo? Tem uma opção de coisa acontecendo com ela. São os acidentes de percurso. Como é que ela deve fazer? As pessoas estão muito incomodadas com isso. Aparece um monte de questões todo dia para mim. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que parar para pensionizar. Rever os interesses e o andamento da própria vida dela. Fazer autorreflexões. Pesquisar o megafoco pessoal. Empregar o EV e fazer alguma reciclagem. Por quê? Quando tem contratempo ou acidente de percurso, isso mostra que tem um alerta. Isso é um aviso para a pessoa modificar alguma coisa que não está o melhor. Então, ela tem que reformular, retificar, refazer alguma coisa. Isso é o caminho da reciclagem. Agora, a pessoa não deve negligenciar ou não dar valor para acidente de percurso, não. Por exemplo, uma pessoa ter batida de carro 3 vezes em 45 dias, ela tem que abrir o olho. Estou dando um exemplo como é que é isso. Outra coisa, se aonde ela vai, começa tudo quanto é lâmpada, queima, o aparelho não funciona, ou encrenca e dá tilt no computador, abre o olho, deve ter coisa. Tem boi na linha, tem goteira,
Entrou areia. É isso que a gente fala. Agora aqui. Outra. Diz autodiscernimento afetivo e a carreira profissional. Tem gente muito preocupada com isso. É a pessoa consigo mesma. A pessoa com duplista ou aduplista. Os dois casamentos. A dupla e a profissão. Então, a pessoa se sentir bem com os dois. É necessário que haja muita ponderação. Então, veja, o autodiscernimento afetivo, ele afeta a carreira profissional. A carreira profissional afeta o autodiscernimento afetivo. Então, há um casamento, primeiro, com a pessoa, e depois tem o casamento com um trabalho, que é a ocupação. Isso, então, é necessário que a pessoa pondere, ela pensenize, reflita sobre o assunto e vê se uma coisa não está interferindo na outra. Tem muita gente com problema com isso. Outra coisa, presídios e a técnica da TENEPS. Essa sugestão, de vez em quando, a turma fala. Isso nós já usávamos lá no Rio. É a sugestão de palestra nos presídios. Isso é a interassistencialidade. Agora, o ideal é quando se faz isso com a doação de livros conscienciológicos às bibliotecas do presídio. São boas iniciativas que o povo deve pegar. Eu acho que quando tiver aquela IC de interassistencialidade, uma das coisas que deve fazer é visita aos presídios. Agora, ó, a palestra nos presídios tem dado muito resultado quando se fala em TENEPS. Porque o cara que já está na cadeia, ele já tem uma base física para ele. Se ele melhorar a base física, melhora o processo extrafísico. Agora, veja, é totalmente, aparentemente, é totalmente antípoda. É uma antipodia total. Mas, veja, funciona. Você lembra que eu já falava nisso lá para os tenepsistas? Até em São Paulo a gente falava isso. Mas, ó, tem gente já preocupada com isso, já estão sugerindo de novo, já mandaram questões para nós. Então, é bom a gente falar isso para fixar aqui. Tem o livro do Cláudio Costa. O livro do Cláudio. Pois é, aquele já foi baseado nisso. Evolução em cadeia. Agora, outra pergunta. Reforma do espaço físico. Melhoria das ECs locais, quer dizer, das energias conscienciais do lugar. Anti-estigmatização ambiental ou holopensênica. Isso é, eu quero dizer para as pessoas que perguntam sobre isso, isso é uma condição muito positiva. A pessoa tem que ter confiança naquilo que ela faz com as energias conscienciais. Com isso, ela pode melhorar mesmo e acabar com o estigma ambiental, o estigma holopensênico. Agora, uma reforma do local, limpeza, mudança, tirar os bagulhos energéticos, ajuda demais o ambiente. Se a sua casa, por exemplo, ela é velhinha, se o seu apartamento há muito tempo que você não limpa nada, é o caso de falar e contratar a Laura para ir lá reformular. Está entendendo? Aqui a Laura é especialista nisso. Ela já trabalha desde a Europa, né? Agora, outra coisa. Criaram aí um neologismo baseado na força das palavras. Então, esse neologismo já está sendo usado em vários lugares que não é meu, tá? Que é ortoexemplólogo. É uma palavra difícil que eles arranjaram, mas ela funciona, tá certo? Ortoexemplólogo. Quer dizer, o exemplo ortopensênico de alto nível. Então, ele é certinho, equilibrado, cosmoético, evolutivo. Tá certo? E é um cara que dá o exemplo disso. Não foi eu que criei, não. Eles mandaram para mim para, vamos dizer, enfatizar a criação disso. Parece que já foi usado em algumas ICs. E foi criado, eu não sei se foi na OIC, em algum lugar que foi criado isso aí. Agora, outra coisa. Um advogado recebeu lá a pessoa que é um pai que deseja deserdar o filho com quem ele brigou. Agora, então ele está perguntando o que é que deve fazer numa condição dessa, na condição de advogado. Você está entendendo? Então, ó, o que eu acho, vamos dar a nossa opinião aqui da rabulística, tá certo? Mas junto do para-direito. Primeiro, acerenar os ânimos.
A gente, um pai, ele tem, antes de mais nada, que perdoar. Porque quem pôs o filho no mundo foi ele, junto com alguém, né? Porque geralmente ele não deu a luz. Mas ele ajudou, ele levou uma vela, pelo menos, para dar a luz. Então, o caso todo é o seguinte: a serenar os ânimos. Gente, como diz os caras lá, nessas minhas perguntas, tem um monte de gente que fala que as minhas tertúlias têm bom humor. Eu não posso esquecer isso, que eu falo tanta coisa séria aqui que eu tenho que ter de vez em quando alguma coisa. Agora, veja, a primeira coisa, então, é o nosso companheiro aí, o advogado, chegar para o seu cliente, procurar serenar o ânimo dele e falar que, antes de tudo, é preciso de concordar, fazer um acordo, perdoar, passar por cima, porque ele é o pai. Pai é pai. Pai não é irmão, pai não é tio, pai não é amigo, pai não é vizinho, pai não é sócio, pai não é companheiro. É muito mais do que isso. Pai é pai. É reprodutor, genitor, progenitor. O que pensar nisso? Agora, se a pessoa não fizer isso, o meu amigo advogado vai falar para ele: você vai se arrepender com o tempo, vai te criar problema, isso vai piorar. Se você for deserdar seu filho e ainda falar com ele, isso mostra que você está com cotoveloma, está com raiva dele. Você está bancando, em vez de pai, o nome é outro. Como é que é o nome? Assediador humano. Tá certo? Então, vamos ponderar em cima da cosmoética. Tem lógica isso que eu estou falando? Alguém, você quer acrescentar na sua condição de profissional? Eu sou Rábula, você é profissional. O que você acha? Não, na verdade, eu queria entender a profundidade disso, porque muitas vezes a pessoa do outro lado, o próprio advogado, tem a dificuldade de colocar isso para o cliente. E eu já tive situações aqui em Foz, que eu estou passando por isso. Como é que a gente trabalha quando a gente está frente a um profissional? A primeira coisa é dizer que ninguém é perfeito. Começa por aí. Então, o pai vai chegar com um monte de coisa contra o filho. Geralmente é filho, nunca é filha. É filho, que acontece mais. Então é preciso mostrar e perguntar para o pai assim: você acha que você é perfeito? Você não erra nunca? Agora, se você não perdoar seu filho, ninguém pode perdoar você. Se um pai não perdoa o filho, ele não merece perdão de ninguém. O que vocês acham? Tem lógica? Tem. Lógica é lógica, é coerência. E tem mais um ponto também. Nesse caso do profissional, é o profissional não ter medo de perder o cliente, porque muitas vezes ele vai ter que colocar o ponto. Aí agora já está errado, porque aí é o profissional de porta de cadeia, isso aí não presta. Exatamente. Isso aí tem que esquecer. Exatamente. Essa segunda eu não topo. Sou contra. Não. Né? O pai é o pai. É o papai. O papai, agora, está na cara que deve ter muito dinheiro atrás disso. Vocês não estão falando, mas está na cara que deve ter patrimônio sério. Então, é por isso que eu estou dizendo que eu já considero que o patrimônio é grande, mas não interessa. Para mim pode ser só 5 mil reais, 10 real. Não interessa, 10 real. O negócio é a intenção. E lembrar... Tem lógica? Tem. Então agora vamos passar para outro. Uma pessoa... Presta atenção nessa, você precisa saber o que é isso. Uma pessoa que tem 3 coisas: toque, hipocondria, que é mania de doença, e ela é ectoplasta. Como é que vocês saem dessa? A escova de dente automática. Então eu quero falar para o nosso amigo, olha, ou essa nossa amiga, deixa de usar escova de dente automática. Por quê? Do jeito que as coisas estão indo, amanhã você vai ter um acidente de percurso que vai te dar um choque elétrico na boca. Por quê? A escova de dente dessa pessoa, ela está ligando automaticamente, a hora que a pessoa chega. Ela olha para a escova e ela liga. Isso é que é ectoplasmia, minha filha. Você está entendendo? Pensamento, desencadeia. Então, veja. Isso é um aviso, é um alerta, é um despertamento. Abra o olho. Agora, toque. A pessoa mesmo falou, eu tenho toque.
tem mania de doença, que é a hipocondria. Já pensou, isso vem de outras vidas. E agora, pelo que eu estou falando, a pessoa não falou que é ectoplasta, quem está falando sou eu. Ela tem um efeito físico espontâneo, com a opção de coisa, vai no lugar, o aparelho para. Isso que eu estava falando aqui antes. Então, olha o aviso. Primeira coisa, joga essa escova de dente automática fora. Você não deve usar isso não. Isso aí é perigoso. Gente, colocar na boca com água é o veículo, o negócio da piora mais. Uma escova dessa, se der um choque na cara, pode até matar. Tudo é possível. Vocês estão entendendo, né? Agora, o que é engraçado, o aviso é tão sério que está acontecendo com a escova de dentro da pessoa, automático. Vocês estão entendendo? Eu não lembro de nenhum caso igual esse, com escova de dente. E olha, que eu já tive com os americanos desde a década de 60, eles tinham mania disso, que está na década de 60 está na moda dos Estados Unidos. Todo mundo queria usar. Foi quando começou lá um negócio sério. No Brasil é agora recentemente, não faz tanto tempo. Mas eu acho que é um perigo. Agora, você entendeu? Agora, sim. Uma das características de quem tem um toque é que ele prevê tudo, sabe exatamente a atitude que ele vai tomar. Não, isso as coisas certinhas. Não, a questão mas tem muita gente que não prevê nada. Não, a forma, por exemplo, a forma do banho, sim, a forma de escovar dente. Então, ele prevê a forma. Então, ele prevê como ele vai escovar dente. Acerta o guarda-chuva. Tá? Ele sabe exatamente o tipo da cor da roupa. E outra coisa, ainda canta. Então, por It's a jungle out there. Por ter essa característica muito forte, mas ele sabe exatamente que daqui a pouco vai escovar o dente daquela forma. Com esse padrão de energia muito forte. Isso pode estar, um dos fatores está desencadeando. Eu não lembro de ninguém com essas três características. É o primeiro que aparece, mais sério. Eu já vi coisa que chegou perto, mas não assim. O que a pessoa escreveu está bem claro. Já houve vários casos, não é só o caso da escova. Mas o que eu estou preocupado é com a escova de dente automática. Isso é um perigo. Vocês estão entendendo, né? Vocês sabem o que é escova de dente. A maioria aqui sabe. Automático. Isso aí é um perigo. Agora, a escova de dente automática, se a pessoa não souber usar bem, ela estraga os dentes todos. Vocês sabiam, né? Porque a maioria, por exemplo, se for seguir filme americano, inclusive lá dos filmes do Monk, os caras não sabem escovar dente. É tudo assim. E não é assim. A gente escova dente, é assim, ó. E troço, ó. Tem nada disso. Esse povo não é dentista, eles não sabem nada. Agora, o que se passa? Aparece tudo errado. Esse negócio de escovar assim, você vai fazer fissura nos dentes com o tempo. E outra coisa, corta também com o tempo. Há um processo da retração da gengiva, embaixo ou em cima, e começa a comer a raiz, que é mais sensível. Então, o dente fica todo, você vai acabar perdendo os dentes. Esse negócio de fazer assim, do jeito que eles fazem, ninguém faz isso, isso é loucura. Não é assim. A escova não é assim. Está tudo errado. Mas Hollywood está cheio de besteira. Não é só ensinar a pessoa a usar cocaína, a fumar com a mulher, como é que ela é elegante para fumar, o álcool, qual as doses disso, martini, como é que é, tal. Eles ensinam tudo, que é ruim. Inclusive, escovar dente é errado. Agora, vocês entenderam, então, o negócio da escova? Essa pergunta já foi feita há algum tempo, nós não respondemos, eu acho que a pessoa vai acabar sabendo o que a gente está falando aí. Agora, eu não lembro dessas três: hipocondria, toque e ectoplasta. Bolas, é muita coisa. Valdo, numa situação dessa, que outros tipos de cuidados uma pessoa com essas três características juntas tem que tomar? A primeira coisa, se a pessoa já está sabendo que tem toque, ela tem que se tratar. Hoje já tem muito tratamento adequado para isso. Segunda, se ela tem mania de doença, ela já sabe que tem, ela deixa de ter, é o processo de vontade. Agora, o negócio mais sério é a ectoplasmia dela. Ela é sensitiva de efeito físico. Isso é o perigoso de tudo. Ainda mais se já acusou a escova de dente, às vezes, isso é um aviso fantástico. Ela pode ter até assistência. Deve ter gente, às vezes é um parente, é um guia cego, que está ajudando, para mostrar que isso é possível, que é um perigo ficar assim. Olha o microfone lá atrás, gente, vocês dão lá para ela? Queria aproveitar, deixa, o senhor falou da questão
do toque, né? O senhor uma vez comentou numa tertúlia essa relação dos ectoplastas e o toque, né? O senhor chegou a falar a questão da segurança, né? Porque a pessoa está se revelando. Isso aí está se passando com quem perguntou. O senhor podia aprofundar mais essa questão da ectoplasmia e a relação com o toque? O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Vamos só pensar nisso. Nós temos, na história, através dos milênios ou dos séculos, tem os processos todos das iniciações. Então, o que é que eu já falei aqui? O negócio da pítia, da pitonisa, das iniciadas do templo, aquelas coisas todas que tem. Essas pessoas, quando entraram nisso, começaram a desenvolver o processo de parapsiquismo, principalmente com as ECs, as energias conscienciais, mais sério. Agora, com isso, elas aperfeiçoaram um pouco mais alguns chakras. O chakra, ele vai de uma vida para outra. Aquilo se manifesta. O psicossoma, ele segura o processo do chakra para que o energossoma funcione na próxima vida e aquilo atinja o corpo da pessoa. Agora veja, vamos supor que essa pessoa vem assim, no último milênio, ela teve algumas vidas que ela se manifestou. E olha, o último milênio eu estou falando pouco. Porque tem gente entre vocês aí, ó, que tem sensibilidade, que vem dos egípcios, que vem da China, que vem de Roma, que vem dos gregos. Você está entendendo como é que é? A coisa, ó. Então, ó, aquele livro que nós falamos aqui, como é que é o livro que eu expliquei? Essa pessoa divide e vê esse livro. Sob o oráculo lá, para ver a situação, como é que é. Agora, vamos então entender até aí. Então, a pessoa tem a energia à flor da pele. Ela, quase sempre, no lugar que ela vai hoje, mesmo não sabendo das coisas, ela banca a esponja. Chupa tudo. Às vezes ela não sabe nada, ela absorve aquilo, não sabe desassimilar, não sabe jogar fora, não sabe tirar. Isso vai piorando. Agora, vamos supor que o nível é mais avançado, que chega a dar efeito físico. Isso vai influir nos aparelhos, no telefone, nas coisas dentro de casa, em tudo que ela mexer. Agora, veja, com o passar do tempo, essa pessoa, então, através de muitas vidas, ela viu muitos pequenos incidentes ou acidentes que aconteceram com ela. Ela, então, começa a ficar de orelha em pé, e de sobreaviso com tudo que ela faz. Então ela começa a ver muito detalhe. Por quê? Às vezes aquilo já matou um corpo dela numa determinada vida, no outro aleijou, no outro ela teve um acidente que criou problema. Você está entendendo como é que é? Então o que faz? Ela não nasceu em Minas Gerais, mas é mais desconfiada do que mineiro. Aí vem o toque. Aí vem o excesso. Eu estou dando a explicação para a psique multidimensional do toque, que isso aí eles não estudam, até hoje não estudaram. Agora veja, o que é que se passa? A maioria, então, das pessoas que entendem bem de parapsiquismo, já passaram pelo toque, já superaram isso e são organizadas hoje. Mas tem que ser aquelas que não têm muito assédio. Se vai ter aquela sensibilidade ou paraperceptibilidade de expiação, como diz nas religiões, essa pessoa ainda não chegou lá. Ela está no meio do caminho, ainda está ainda vítima, está se vitimizando. Agora, tem que ser aquela que é mais aquilo que eu chamava da sensibilidade de missão. Entende? Que é aquela, o missionato, que eles chamavam. Esse, então, é o mediunato também, que era o nome. Esse aí pode ser tanto a mulher quanto o homem, e ele já superou o processo. Então, por exemplo, eu tenho uma certa organização com a minha vida desde menino. A minha mãe já sabia disso. Eu ia resolver a minha canastra, e ela falava, tem que ser no grude, olha o papel, eu estou arranjando para você os papéis, tudo. Tinha aquele papel, sabe, especial, às vezes eu colocar tudo amarelo, ou azul, está entendendo? Para ficar tudo tampadinho, acertadinho, uma cor básica, bem evidente. E outra coisa, aquilo tinha que pegar aquelas canastas, feitas na roça, e passar por cima. Então aquilo ficava tudo granfino, né? E o grude não podia empelotar. Isso tudo era importante. Então veja, isso tudo
era já o processo acertado. Agora, a minha mãe mesmo falava, não, ó, com você é bom trabalhar porque você é uma pessoa organizada. Você é um menino organizado. Isso aí é importante. Agora, veja, o que é que eu falo? Eu tenho toque, só que eu não sofro com isso. As minhas coisas, sempre falei isso aqui para você, ó, tudo meu arrumado, presta atenção. Você vai lá em casa, você vai ver tudo aonde eu passei, o território que é meu, é tudo arrumado. O instituto era tudo desse jeito. Você sabe que eu chegava no instituto, na presidência, e falava assim, quem é que mexeu na minha mesa hoje? Eu sabia que tinha passado alguém lá. Ah, não, foi o fulano, nós tivemos que mexer, que ele aproveitou para escrever alguma coisa aí na sua mesa, que não sei o quê. Falei assim, quer dizer, está faltando isso, está faltando aquilo, como é que é? Está entendendo? Então, agora veja, eu não tenho esses excessos de loucura, de emoção, que eles mostram, inclusive, nessa... Não é nada disso. Eu não sofro com nada disso. Então, veja, não podemos confundir o toque patológico com a organização de uma pessoa. Nós temos que ter auto-organização, nós temos que ter disciplina, nós temos que conformar os objetos, o mundo, as coisas corretas, ao nosso objetivo certo. Como é que nós vamos ter retilinearidade do pensamento sem isso? Não tem jeito, é impossível. Você entendeu então a diferença aí? Agora, por isso que eu estou chamando a atenção, essa questão de casar o toque com a hipocondria e a ectoplasmia, isso é raro, entende? Mas, ó, você sabe que agora tudo vai acontecer. Uma outra coisa, eu quero dizer, se essa pessoa estiver ouvindo aí, porque já faz algum tempo, eu quero lembrar uma coisa, possivelmente você tem curso intermissivo. Está na cara. Você queria falar? Sim. Podemos dizer, então, que organizado, quando ele começa aquela organização, dificultar no seu relacionamento com as pessoas, aí passou a ser, então, patológico, que aí chega mais próximo do toque. Porque muitas vezes... Mas, às vezes, a pessoa já é assim. Porque... Ela sempre teve alguma dificuldade. Outra coisa, relacionamento com a pessoa e com o ambiente é o processo básico da esquizofrenia, você sabe disso? Sim. Que é o pior transtorno que pode existir. Isso aí dá os primeiros sinais ou lampejos de um processo muito maior. Porque assim, a pessoa que tem o transtorno, ela se desculpa dizendo, eu sou organizado, ou organizada, né? Também tem mulher. Sei, mas ela é excessiva. Pois ela se desculpa o processo é excesso. Da necessidade da organização. Tudo é um problema de excesso. Mas aí, e esse excesso ele é medido a partir do momento que interfere nos seus relacionamentos, quer dizer, no seu social. Não, mas não é só o seu relacionamento, não. Se você quiser, é relacionamento, mas não é só com gente. Ela com o ambiente, relacionamento com o ambiente, com os objetos, com as coisas. Quando ela sai da sua tranquilidade, né? Quer dizer, aquela organização. E ela se preocupa com aquilo. Por exemplo, lá no Monk, há uns excessos, né? Eles mostram, eles fazem uma caricatura do negócio, a situação até um certo ponto. A hora, por exemplo, que a pessoa está lá numa coisa seríssima e ele esquece tudo para pegar uma bobaginha que está ali na frente dele. Mesmo a pessoa de toque, se ela é inteligente, se ela é intelectual, se ela já leu muito, ela não faz isso. Eu nunca vi isso, pelo menos. Olha que eu estudo essas coisas faz só meio século, mas eu não vi. Você está entendendo? Sim, sim. Então aquilo é caricato, é um excesso que faz parte do próprio roteiro. Hollywood gosta disso, não, mas não é série. E as séries têm que fazer mesmo. Eu estou vendo agora a série nova da 4ª temporada, tem coisa um pouquinho excessiva mesmo. Tem um segundo episódio que ele encontra com o irmão, de novo, a segunda vez. Ele sabe que tem uma primeira que o irmão sai, depois de 32 anos em casa. Agora tem uma outra, tem uma segunda. Essa segunda é um pouco exagerada, com as coisas todas, que é do Halloween. Alguém já viu isso aí? Pois é, já viu, né? Aquela é super exagerada. Halloween nem sempre é daquele jeito, está tudo exagerado lá no filme. Tem muita coisa. Mas veja, isso faz parte, que agora também você deve estar apelando, que já quantos anos mexer na situação é difícil. Qualquer coisa, vocês mandam um roteiro para eles, ajudar, é uma saída.
Agora, ó, posso continuar aqui com as perguntas? Vamos nessa? Teática e cerebelo. Qual a relação de uma coisa com outra? Tem relação, sim, com a prática, a ação física, devido à biologia, ou seja, a musculatura do corpo. Então, o cerebelo tem relação com isso. Então, a teática é teoria e prática. Essa praticidade depende do cerebelo. É uma coisa mais do que óbvia. A pessoa que perguntou não pensou sobre esse aspecto, mas é uma coisa óbvia. Vocês estão entendendo? Então, teoria tem muita coisa a ver com o córtex. Agora, a praticidade tem que ter com o córtex mexendo na movimentação. Isso é psicomotricidade. Isso aí mexe no cerebelo. Então, o cerebelo tem relação com o processo. Agora, outra coisa. Tem uma pessoa aqui que é um negócio que eu já falei já há muito tempo aqui. Eu acho que é mais de ano. Mas não é nessa época agora do online. Sobre o banho atlético. Que eu falei sobre o meu banho atlético. Umas 3 vezes eu tive que falar nisso, né, mano? Então, estão me perguntando de novo, porque o povo não sei onde é que eles arranjaram a ideia. Então, o banho atlético é o seguinte, eu faço isso há muito tempo. O meu banho não é demorado, não, mas é um banho de esforço, de tarefa, de trabalho, esportivo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu não ensaboo normalmente como você faz com um gato ou com a criança. E eu faço isso massageando o corpo todo. Agora, antes de fazer isso, eu faço ginástica tipo calistênica. Mexo com os braços, com as pernas, subo, desço com o corpo, etc. Tal. Aquele negócio, senta, levanta. Você está entendendo? Várias coisas disso. Que isso é a calistênica, que é a ginástica natural, espontânea, que ajuda. O banho é muito importante com isso. Agora, ó, existem os limites. Por exemplo, você não pode demorar demais com isso. Porque senão é preciso de ver o que você está fazendo. Eu, por exemplo, eu ando em esteira aeróbica. Eu também ando todo dia e subo aí, ó, pelo menos meio quilômetro. Isso aí é um senhor, na minha idade, isso é um problema. Outra coisa, a última vez que eu andei na esteira, que foi ontem, andei com 5,5, quer dizer, 5,5. Na minha idade também já é uma coisa... Eu não estou na São Silvestre, mas sou quase candidato. Então, vamos entender isso. Eu sou contra correr também. Eu acho que a pessoa tem que andar passo apressado. Agora, na questão do banho atlético, o problema é o seguinte, se você sair do banho e depois do banho você continuar suando, transpirando, tem excesso. Agora, ele vai falar assim, não, mas a gente está em Foz, se fosse em Foz, né? Isso aqui não é de Foz. Mas se fosse em Foz, aqui faz calor, você acaba o banho, você está suando. Não, não é assim. Eu estou falando o seguinte, transpirando mesmo. Porque isso aí mostra que houve algum excesso. Porque depois do banho tem que acalmar pelo menos alguma coisa lá dentro. Agora, o banho atlético, eu não sei se vocês entenderam bem. Então, massagem, tudo que você puder no seu corpo. Fazendo exercício, tudo firme. Uma outra coisa, o meu banheiro, como diz lá o César, ele tem o supedâneo, se você estender a perna, para você fazer massagem na perna, etc., ensaboar e tal. Que a maioria dos banheiros não tem isso, entende? Então tem uma coisinha levantada para você pôr o pé. É fora, não é debaixo daqui do chuveiro, da torneira, não, é de lado. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa importante. Tem certos hotéis que já tem isso. Principalmente para pessoa de idade, não sei o quê. Do jeito que tem aqueles lugares de segurar. O meu não tem muita coisa de segurar, não. É só aquele que põe o sabonete. Aquele tem uns lugares de segurar, né? Que coloca toalha ou qualquer coisa. Mas agora tem o supedâneo para a pessoa colocar a perna. Então, ó, o banho atlético que você está querendo é esse. Agora, ó, mexa com os braços, com as pernas, suba e desça, faça seu corpo fazer isso. Te vira com os exercícios que você vai fazer. Se você aparecer por aqui, eu posso te mostrar na hora como é que faz. Então. Agora, outra pergunta. Conciliar a higiene pensênica com a cosmovisão. Sai dessa, está mexendo com você. Ver os aspectos negativos e enfatizar os positivos. Você quer falar alguma coisa? Higiene pensênica com a cosmovisão, Roberto. A pessoa quer conciliar uma coisa com outra. Priorizar os temas interessantes, lógico. Prioritários, né?
que mais? Colocar o foco em várias coisas, porque não pode colocar foco em coisas inúteis, inutilidades. Agora, o problema também é aquilo que eu falo, ver os detalhes, que é a monovisão também multiplicada. Cosvisão é a monovisão multiplicada. Exatamente. Então, isso aí é que seria se tiver que estudar alguma coisa... Agora, ver os aspectos positivos disso e esquecer os negativos. Enfatizar os positivos. Aquilo que o senhor falou, como o senhor fez o Homo Pacíficos, né? O senhor estudou o belicoso. Foi. Mas com abordagem... Com abordagem para limpar, fazendo profilaxia, fazendo prevenção, então, vendo a saúde, vendo o equilíbrio. A princípio dá para olhar tudo, mas com esse enfoque. Eu acho que a pessoa vai entender isso aí. Há uma conciliação séria e a gente tem que levar isso a sério. Uma outra coisa, isso aqui, ó, eu explico isso desde lá do Centro da Consciência Contínua, mas perguntaram agora de novo. O que é leitor de cabresto? Você lembra que eu já falava isso há quantos anos? No Instituto, todo lado. Leitor de cabresto é aquela pessoa que lê sem autocrítica. É o leitor dirigido, é aquele que é comandado ou governado por alguém que está fazendo lavagem cerebral. Então, ele é um lavado cerebral. Está entendendo? Agora, somente lê os livros com nada obsta. Quer dizer, nihil obsta. Entende? Então, é aquela pessoa que só segue os livros da Igreja Católica, por exemplo, que não esteja no librório proibitório do índex da Igreja. Quer dizer, essas pessoas estão erradas. É igualzinho a gente aqui. A pessoa vem falar, como é? Que livro você recomenda? Nós recomendamos tudo, desde que possa ajudar você. Agora, olha os clássicos de tudo que tem. Tem pessoa que chega aí e fala assim, não são meus livros, lê outros. Depois você vem ler os meus. Para mim, às vezes, até mais vantagem. Uma pessoa que já leu muitos outros, depois vai comparar com os meus. Aí nós vamos brigar na história, num nível de igual para igual. De modo, repetindo, leitor de cabresto, quem lê sem autocrítica, o leitor dirigido, aquela pessoa que é lavada cerebralmente, aquela que somente lê os livros quando uma autoridade maior, o magister dix, quer dizer, que o professor falou para ler, e mandou, você é obrigado a ler. Então, esse é o fiel da religião. Agora, fiel é aquele negócio que eu chamo, titio, fiel, vem cá, titio. Então, isso é terrível, isso é lavagem cerebral. Então, é a consim que não tem criticismo. Ela é a crítica. É a consim... vamos dizer que a crítica, que não tem crítica. Que é a vítima da manipulação demagógica. É a presa de pseudo-verdades impostas. Está entendendo? Esse aqui é o negócio sério aí do leitor de cabresto. Agora, leitor dirigido é o outro nome que se tem para isso, é um sinônimo do assunto. Você quer falar agora? Agora, outra coisa. O principal trafor do olho clínico, eu quero dizer para a pessoa que perguntou que é a concentração mental seguida da priorização do megafoco interassistencial. Então, veja, concentração com atributo mental, priorizando a coisa, dentro de um megafoco que visa assistência, que é o processo cosmoético. Então, esse é o principal trafor do olho clínico. Então, uma pessoa, por exemplo, tem olho clínico, ela desconfia, vê as coisas, examina, só no lance ela decide a situação, está entendendo? Que é o olho clínico do Monk, até um certo ponto, vocês sabem. A pessoa que tem concentração mental seguida de priorização do megafoco interassistencial. Agora, não precisa ficar igual o Monk. O Monk, de vez em quando, se tem uma coisa perto, ou um barulho, ele fala que ele não consegue concentrar. Isso é burrice. Isso mostra que ele é doente. Uma pessoa pode se concentrar no meio da bagunça. Isso depende dela, porque quem manda no micro-universo consciencial é ela. Isso está errado. Isso aí faz parte do processo da patologia lá dele. Vocês já viram, né? Que conforme a situação, o cara chega, eu não posso concentrar, para com isso. Não é? E às vezes é uma bobagem. Às vezes é por causa um processo do cocô do cachorro. O cheiro está perturbando ele se concentrar. Está lá, tem filme sobre isso. Por isso que eu acho, o filme é interessante, ele dá algumas ideias para o povo aí que está por fora da realidade. De modo que o olho clínico, concentração mental, prioridade, megafoco, interassistencialidade, cosmoética. Esse aí é que é
o verdadeiro trafor do olho clínico. Agora, qual o nível do amparador extrafísico da escala evolutiva? Olha, a escala evolutiva está ali. O que é que vocês acham que seja o nível do amparador? Que lá não está falando. Quem é que é amparador ali? Quem mais? Semiconsciex, teleguiado, autocrítico, tudo é amparador. Depende de quem é. Começa por ali. Mas, por exemplo, um conscienciólogo extrafísico, seja bem lúcido, já não é? Você faz uma concessão? Faz. Então, eu já faço a concessão. Agora, um epicom lúcido, ele pode ser um amparador? Pode, sim. Eu também acho. Porque o processo todo é porque está igual. Vocês têm que lembrar, e é bom a gente lembrar aqui para a pessoa que perguntou o seguinte: o amparador extrafísico é uma pessoa igual o amparando, ou a pessoa que está sendo amparada. A diferença é que ele é consciex. Tá certo? Se nós pensarmos isso, a partir do tenepsista já pode ter alguma coisa. Mas agora, como profissional, seria aí a semiconsciex. Profissional. Hein? Qual a diferença do conscienciólogo lúcido que o senhor falou? Ali os dois? Escuta, um epicom lúcido, ele é bom, começa já a dominar muitos processos de parapsiquismo aplicado, fazendo assistência. Agora, o conscienciólogo é o cara que começa a ter a cosvisão do Roberto. Muda tudo, ele é maior, ele é mais generalista. Tem lógica isso para você, Igor? Tem? Agora, ó, tem mais uma aqui. Isca interconsciencial lúcida. Ela é assistencial. Isca interconsciencial inconsciente. Ela é assediada. Importa a autoconsciencialidade evolutiva. Então a pessoa está perguntando o que é isso. Eu estou agora explicando. Vou repetir tudo. Isca interconsciencial. Tem dois tipos. Aquela que é lúcida e aquela que é inconsciente. A lúcida é assistencial. A inconsciente, ela é assediada, ela é vítima. Uma faz assistência, outra ainda não tem assistência. Então, importa a autoconsciencialidade evolutiva, o nível de lucidez, de autoconscientização da pessoa, com referência à escagem interconsciencial de assistência. Agora, outra coisa. Como desarmar? Eu estou usando agora a palavra que me perguntaram desse jeito, eu estou repetindo a pergunta. Como desarmar bagulhos energéticos? Esse deve mexer com segurança, está na cara. E ele realmente mexe com isso. Ele mexe com isso. Ele mexe com isso. Agora, ó, primeira coisa, vamos observar. Como é que se desarma? Sigilosamente. Não faça alarde das coisas. Outra coisa, se for possível, enterra tudo que você puder. O melhor lugar é enterrar. Se jogar no mar, vai poluir. Debaixo da terra não é tanto. Outra coisa, jamais pegar o bagulho e dar para os outros. Se uma coisa não serve para você, você não pode desejar o mal para os outros. Isso é o óbvio. Agora, outra coisa, sempre pensionizar o bem. A coisa positiva para fazer isso. Senão a pessoa vai ver, chega lá, como já aconteceu com o caso, que a pessoa saiu de lá e veio atrás de mim, que o negócio começou a bater tudo na casa. Ela foi mexer nos negócios antigos e falou, que besteirada que está aqui. Veja esse negócio da dona Marisa, a Marizinha, que me deu há quantos anos uma besteira dessa, e começou a pensar na Marisa. Daí a pouco a Marisa entra lá na casa e faz o auê. Você entendeu? Faz um banzé de cuia na casa dela com o negócio. Aí ela veio atrás de mim e falou assim, ó, por que você não ficou? Tem que abençoar. Não, mas é que eu fui e comecei a lembrar daquilo. Então, não pode ter retrocognição ou recordação negativa, patológica das coisas que a pessoa vai jogar fora. Agora, então, pensenize o bem. E a coisa mais séria, aqui no final que eu vou falar. Exteriorize energia, faça EV, antes, durante e depois. Esse que é o modo de desarmar a bomba. Que aqui é o tal negócio de desarmar a mina subterrânea. Está entendendo? Nós temos até a nossa amiga aí, que é a esposa lá do especialista que está aqui, você sabe, né?
É desarmar. Ela estava aí. É a cunhada sua. Hoje eu conversei com ela. Agora, ó, mais uma aqui, a última. São 16 ao todo que eu trouxe hoje. Tenho aprendido muito com as perguntas. Eu estou falando agora. Ninguém perguntou, não. Agora sou eu. Eu já falei 16. Eu tenho aprendido muito com as perguntas. Por exemplo, pela primeira vez, eu vejo em qualquer coisa, nesses 30 anos que nós estamos estudando só conscienciologia, alguém usar adequadamente a palavra prumada. Alguém aí sabe o que é prumada? Hein? Isso. Mas o que é que significa? Tem uma opção de coisa. Por exemplo, mas tem uma opção de coisa. Mas veja, eu vi a pessoa usar exatinho do jeito que é na arquitetura e nas coisas que tem. Por exemplo, um andar em cima do outro é uma prumada. O processo que arruma um jardim, alguma coisa que tenha escalonado, é uma prumada. Então, veja, aquilo me chamou atenção. Gente, olha só, tem gente que está sabendo usar isso aí, que é difícil. Você já viu isso em algum livro, alguma coisa? Só quem já mexeu muito com engenharia civil, talvez vai saber. Agora, outra coisa. Agora, o contrário, uma coisa negativa, que eu vi lá. Tem pessoa que escreveu cessem, do verbo cessar, com S-E-C-E-M, sem comentário. Tá certo? Vocês entenderam ou preciso repetir? Você entendeu? Então, cessa tudo que a antiga musa canta, que um poder maior se levanta. Tá certo? Agora, outro, um neologismo que estão usando, que também parece que foi criado aí numa das ICs nossa, que é da CONS, né? Que é conceitograma. Conceitograma. Você já viu falar nisso? Pois é. Conceitograma. Quer dizer, o conceitograma das unidades de lucidez. Essa é novidade. Não fui eu que criei, não, tá? Eu estou falando que já apareceu por aí. Agora, aqui nós temos umas perguntas ainda de hoje, já que eu estou na onda. Gostaria que começasse sobre comentasse sobre manipulação genética. A humanidade está madura para tratar desse assunto ou na condição atual seria desastroso? Extrafisicamente, como andam as pesquisas em relação a isso? Olha, tem muita coisa na internet, é bom você consultar, e eu não vou entrar no mérito da situação aqui. Agora, hoje eles estão fazendo isso, inclusive tem dinheiro de diversos países e muita coisa nesse sentido. Eles acham, de modo geral, é bom a gente esclarecer isso, que esse banco genético, do jeito que está sendo feito, pode ajudar os processos em matéria de doença para as personalidades humanas com o passar do tempo. Então, é uma coisa que a gente não pode dar o contra. A intenção parece ser boa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, há muita gente para ser assistida que precisa de assistência médica. Vai se gastar fortunas, bilhões, nesses bancos genéticos, esquecendo isso aí é uma coisa que tem que pensar. Então, o negócio é ver na internet o que está se passando. Uma outra pergunta. Eu notei que dentro do desenvolvimento para si, quando eu conto minhas experiências para outras pessoas, elas param de acontecer. Olha, isso aí quase sempre é porque às vezes você está mudando a situação. A hora que você está começando a contar a sua experiência, você está começando a explorar o assunto. Isso é estudo, é experimentação, é investigação, é pesquisa. Isso aí tem um nome nisso, inclusive eu falo no projeciologia. Recesso projetivo. Então, é bom você estudar o recesso projetivo, tem no livro Projeciologia. Existe relação direta entre o toque e o instinto de demarcação do território que manifesta conflito de poder com o mundo externo, a territorialidade? Olha, só tem. Por sinal, lá em casa, existe uma gatinha, que é a mais velha, que chama Pops. Ela tem o toque. Agora, o que se passa? Bem claro. Em qualquer lugar. Você já viu, né? Você já viu as reações dela. Quem conhece lá em casa sabe, nós temos 4 gatinhas. Essa aí, todo mundo gosta dela, mas ela é a marquesa, é a lady, etc. Tem uns olhos assim, ó. Olha tudo. Agora, ela tem o toque por quê? Você colocou qualquer caixa, seja quadrada ou retangular,
Ou seja, por exemplo, uma coisa igual essa aqui, ó, ela vai e toma conta do território dela. Então, ela tem demarcação do quadrado, que isso é uma coisa muito séria, que o próprio M era contra esse negócio do quadrado. Agora, veja, então, minha teoria já de muitos anos, o toque começa com o subhumano. Ele não começa consciente. Essa gatinha já tem o toque. Não adianta falar. Quem for conviver com ela, vê logo. Agora, pode-se fazer experiência, só chegar lá em casa e fazer experiência com ela. Leva a caixa, leva uma coisa qualquer. Outra coisa, se você levar uma bolsa, se ela estiver aberta, conforme a situação, ela entra na bolsa e olha assim, domina. O território é dela, acabou, ninguém entra. Então, veja, isso é uma coisa séria. Agora, vai ter gente que vai analisar isso, vai falar que ela voltou ao útero. Aquele negócio, a volta, o retorno ao útero. Mas não é bem assim, não. Agora, gente, são nas coisas mais fora de série que ela olha o processo da linha e da situação do quadrado ou do retângulo. É simplesmente impressionante. Agora, ó, de todos os bichos que eu já tive contato, e olha que eu já mexi demais com isso, porque eu era um pouco veterinário, né, no interior, eu nunca vi uma igual a Pops. O nome dela é Pops. Pops quer dizer popular, você sabe. É Popstar. Então, é o nome que ela tem, o nome é Pops. Outra coisa, ela é tigrada, já é antiga, teve um monte de filhos, é uma grande personalidade. Todo mundo gosta dela, que vai lá. Pelo menos, sim, você sabe disso, né? Agora, veja, ela sofre de alguma coisa na pele, já há algum tempo, parece que ela já vê assim, ela tem uma espécie de alergia, uma coisa, de vez em quando ela passa mal com aquilo, mas ela é afetuosa. Não, e ela olha, só o olhar dela assim, já acabou. Aquilo lá, ela manda energia, tudo quanto é lado. Ela tem energia. Mas agora, você já viu que ela tem o toque. Agora, qualquer um que for ver, examina que ela tem o toque. Então, com isso, a gente responde aí a questão. Se essa pessoa aí quiser um dia, a gente pode dar um show da Pops, para a pessoa ver. É só trazer e colocar uma... Agora, a pior coisa que tem é se você trouxer 3 diferentes. Ela não sabe qual toca. Ela quer dominar as 3. Isso aí é um problema. Eu já fiz essa experiência com ela. Agora, gente, só para chatear, né? Você tem que criar. Agora, eu tenho aqui, do cotidiano, aquele caderno da Folha de São Paulo, de quinta-feira. Quinta-feira foi anteontem, dia 4 de setembro, tá certo? Está aqui. O negócio com o Lula, que é o presidente da República. Então, a declaração dele: eu defendo o fumo em qualquer lugar, diz Lula. Presidente afirma que o decreto que proíbe fumo no Planalto não vale em sua sala. A sala é dele. Agora, ele diz aqui uma coisa que é terrível, totalmente ignorante. Presta atenção. Só fuma quem é viciado. Gente, está aqui, ó. Quem quer ver, está aqui. O jornal trouxe, negócio sério. Tem até a cara dele, com uma cara toda esquisita, aí, tá, cara de boba. Houve alguma coisa, está surpreendido com alguma coisa, não sei o quê. Agora, ó, quem quiser ler, está aqui, o negócio é terrível. Lula fumava uma cigarrilha, quando ele falou isso. Extinção de todos os fumosos em recinto fechado, que eles querem fazer, até em casa e na rua. Na prática, não é cumprida no Planalto essa prática. E agora estão tentando fazer a lei. O fumo traz prejuízo. Agora, veja, ele está errado porque ele está exaltando o tabagismo. Uma coisa que o mundo inteiro está combatendo. Então, vocês vejam, esse negócio de não ler, dá isso. A pessoa apedeuta, o nosso presidente é o mais apedeuta que nós já tivemos na história. Agora, então, veja, examina só isso. Está errado na hora que ele fuma e dá esse mau exemplo. Mas isso é o mínimo. Ele, como presidente, ele tem que fazer economia em favor do próprio povo, porque ele está usando o dinheiro que a gente paga imposto. Agora, então, veja. Segundo a economista Márcia Pinto, o fumo traz prejuízo anual de 338.006 milhões ao SUS, em internações e quimioterapia. Está aqui, doença do cigarro custa 338 bilhões ao SUS.
Onde é que está o presidente da República nessa hora? Eu não entendo isso aqui. Para mim, é uma das maiores mancadas que ele já deu em declaração de jornal até hoje. Foi isso aí. Isso foi anteontem, foi publicado. Está aí, ó, Folha de São Paulo. Contra fato, não adianta a gente brigar. Isso é a maior demonstração da ignorância dele. Dá pena, presidente. Agora, gente, dizem que ele não recebe admoestações e nem muita influência do povo que ele tem como assessor, porque todo presidente é assessor. Que os assessores não falam as verdades para ele. Agora, veja, o cara fuma, defendendo o cigarro, contra o governo, que ele é o presidente. Você já viu alguma coisa pior do que isso? Nós não estamos falando aqui de erro de português, não. Nós estamos falando de erro etológico, de comportamento, de exemplo. Vocês estão entendendo bem? Então, durma com barulho desse. Agora, quem é que está aí? É você? Faz favor. É sua vez. Teve uma tertúlia que um tertuliano perguntou, deixa eu lembrar aqui, o senhor falou que o soterramento, a pessoa faz um soterramento das experiências dela, por isso que interfere na retrocognição. E eu queria saber como acessar essas informações que a gente soterrou por alguma situação. A primeira coisa é estudar o abertismo consciencial. Você se abrir para o mundo, ficar universalista. E tem pessoas que têm dificuldade para isso. Ou você não quer falar sobre isso? Seria bom. Dá lá um... Ele está estudando isso aí. É especialista. Bom, eu acho que assim, exercitar, ouvir a opinião dos outros e conscienciometria, que é o que você já está fazendo, né? Que é para a gente ver a nossa realidade e ver que a gente tem que se abrir mesmo. Pelo menos é esse o caminho que eu estou fazendo força aí. E olha, ele raciocina muito bem, como teoricão, ele é um dos maiores que tem aqui. O homem é uma fera, mas ele tem dificuldade a hora que sai da teoria. Você está entendendo? A mesma coisa na questão, ele é impressionado com o processo de parapsiquismo. Às vezes ele fica até em dúvida. Eu desenvolvo parapsiquismo ou vou fazer isso? Não é isso? Até hoje ainda fica em dúvida. Então é muito sério pensar, você está entendendo? No abertismo consciencial. A hora que você tem o abertismo, você está sem medo. Muita coisa hoje, às vezes a pessoa não faz exumação. Você sabe o que é exumação, né? Ela não faz exumação de medo. O que vai supitar? O que vai aflorar? O que é que vem à tona daquilo? Nós não podemos ter medo disso, você tem que enfrentar. Agora, para acabar com o medo, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: passado a gente não muda. Passado já passou. Você está entendendo? Mas agora, é importante para a gente saber o que ocorreu, para a gente evitar errar de novo agora. Só isso. Por isso que retrocognição tem seu valor. Entende? Eu queria aproveitar o gancho. Não entendi a relação do abertismo consciencial, ou seja, você se abrir e trocar ideia, que nem ele falou, com você se aprofundar nas suas retrocognições. É porque você, a hora que você se abriu, você não tem mais nada para esconder. Você já viu falar que aquela pessoa que tem o castelo dela, tem uma sala que ninguém chega. Que lá, falando no MOC, é lá na casa do irmão que tem uma sala que é do pai, que não pode entrar, porque era o escritório do pai. Sabe? Aquilo, eles devem mostrar num filme, não sabemos quando, eles estão reservando o negócio para mostrar. Então, há uma sala, uma peça do castelo, que ninguém, só a pessoa que tem a chave, ninguém marca nada lá. A quarteira, ou a zeladora, ou quem limpa, jamais entrou lá. Você está entendendo? É fechado. Então, na hora que tem o abertismo, acabou o fechamento. Não há mais nada enclausurado. Todas as ideias estão abertas. A pessoa caminha para a cosmovisão. Esse que é. Olha a relação que você vai ver que tem, muito sério. Essa dificuldade de fazer o abertismo consciencial seria pelo medo do que vai vir de informação? Seria às vezes não. Não é medo, às vezes é vergonha. É erro que a pessoa fez e ela não quer confessar. Mas esses... Olha, tem muita gente que já cometeu isso nessa vida e que cria problema. Olha o que acontece com os pedófilos. Tem muito disso. A pessoa jura de pé junto. Você está entendendo? Por tudo quanto é santo, que ela não fez isso.
Aquilo está fugindo da realidade. Está entendendo? Então, isso tudo é fuga. Agora, isso mostra a patologia séria. Né? E esse autoenfrentamento, você falou abertismo consciencial, né? É o autoenfrentamento. Mas como fazer isso? Se expor mais? Se expor mais, ser um pouco mais, deixar de ser, vamos dizer, introvertida para ser mais introvertida, extrovertida. Está entendendo? Então, ela melhora a situação. E outra coisa, receber crítica. Uma das coisas melhores que tem na vida é você receber crítica. Nós estávamos falando aqui ontem, uma vaia, por exemplo, mas uma vaia que seja bem educada, afinada. Isso tudo faz parte da crítica. Tá certo? Quem é que está com o microfone? É você? Não, é ela aí. Acaba de estar. É assim que o cara falou, acaba de estar. Na tertúlia sobre legislologia, veio uma ideia, assim, eu não sei se o senhor já falou sobre isso, a lei do primado evolutivo. A lei do primado evolutivo, nós já falamos em primado, né? Eu já escrevi sobre isso, já tem alguma coisa. E já tem verbete, alguma coisa sobre isso? Tem, eu acho que tem livro meu, nós temos uma opção de coisa. Primado é uma coisa que eu sempre falei, devido ao Romanelli. O Romanelli escreveu um negócio do primado do espírito. Ele era muito amigo do Chico Xavier. E nós, então, fomos discutir. Ele estudou muita filosofia. E eu debatia muito com ele o processo do primado do espírito. Quer dizer, colocar o espírito acima de tudo, que é o que eu falo aqui. Colocar a consciência, a sua evolução pessoal acima de tudo. Isso é o primado. Essa seria a lei do primado evolutivo? Não. Em parte é isso. É o primado da consciência. Entende? Agora, tem um livro até do Romanelli lá embaixo, o primado do espírito. Vale a pena você ler. Tá. Professor. Agora, eu tenho, acho que, verbete com o termo sobre primado que eu ainda não trouxe. Tem coisa que eu ainda não trouxe. Sim. Professor, ao longo do processo evolutivo da escala do vírus, até a gente chegar no corpo humano, a gente passa por um processo de ser assexuado até definir, né, se vai ser o ginossoma ou androssoma. Eu queria saber qual é o traço intraconsciencial da personalidade da pessoa que faz ela predominar a ressonar mais com o ginossoma ou com o androssoma. Olha, o problema todo é o domínio do soma. Se uma pessoa dominou um sexo, ela passa para o outro. Já tem que dominar os dois. É o yin e o yang. Esse aqui é o certo. Porque a consciência não tem sexo. Então, ela tem que dominar o modo daquilo funcionar. Então, por exemplo, uma pessoa, ela está, vamos dizer, muito definida durante muitas vidas num determinado sexo, é porque ela ainda não dominou aquilo totalmente, ainda tem interprisão grupo kármica com aquilo. Uma pessoa, na hora que ela se libera do gênero, ela não tem mais interprisão. Você está entendendo? Topa-se tudo. Não, entendi. Então, toda pessoa que fala, igual que eu tinha gente da minha família, coisa boa mesmo, quero vir na próxima vida como homem. Esse negócio de ser mulher não dá certo. Está sempre falando a coisa. Isso é bobagem. Isso mostra que a pessoa não tem racionalidade sobre o processo evolutivo. A inteligência evolutiva ainda está fraquinha. Não, mas assim, existe, por exemplo, porque todo mundo vem de um princípio assim do vírus, né, que é assexuado. Sim, sim. O que vai definir que ele vai primeiro começar num padrão de ginossoma ou de androssoma para não, são as necessidades do processo de interação com os outros. O que é que precisa naquilo, no como momento. O problema é esse. Entendi. O caminho é esse. Agora, você sabe, você é um monumento de mulher. Tá certo? Quer dizer, nós pegamos ali, o meu chefe é um monumento de homem. Não adianta esses monumentos. Não resolve nada. Vocês estão entendendo como é que é? O processo é que você tem que ser um monumento de consciência. E você também é um monumento de consciência. Está entendendo? Senão não dá certo. Essa aqui é autoconsciencialidade. Está certo? Você acha que ele já é monumento? Não está. Você já tem aí, já tem gente a seu favor. Uma gran vizir para segurar. Agora, eu estou vendo que o Nário está aqui. Ô, Nário, eu estava querendo chegar e dar uma inceta. Não fala com ninguém está escutando a gente, tá? Eu quero ver se eu apareço lá hoje, na hora do
o no-break, que o cara falou para mim, que é o no-break saudável de vocês. Tem o coffee break saudável, está lá, eu li. Não adianta falar que está lá, saudável. Então eu vou aparecer porque é boca livre. Você está entendendo? Eu não sei se é boca livre. Não, mas eu quero ir lá para ver a turma. Agora, me disseram que tem, no total do povo todo, tem quase 100 pessoas, né? Por aí, né? 110? Então é mais do que a gente está falando. Então tá bom. Eu quero ir lá para ver, essa semana é muito séria. Agora, eu vou hoje, você está entendendo? Porque são as circunstâncias, né? A gente vê o que dá. Eu só vou ver para ver a turma, tá certo? Vou ver o que vocês estão fazendo. É no discernimento, não é isso? Vamos lá. Vamos ver se a turma está com alto discernimento sobre a saúde. Não é isso? O processo é esse. E eu acho que estão. Tá certo? Todos vocês. A coisa é essa. Você já apareceu lá? Já. Preciso perguntar para o povo todo. Agora, eu acho que é por isso que ele está mais magro. Ele deve estar trabalhando mais. Você sabe que você está mais magro, né? Você está mais magro, você emagreceu. Agora, gente, quem é que está aí com o microfone? Quem é o próximo? Como é que nós estamos? É você. Tá. Lourdes, faz favor. Professor, existem projetos que estão em processo de andamento em prol de Foz do Iguaçu, no âmbito da educação, e me parece que são grandes projetos, né? Além da UNILA, nós temos a UTF-PR vindo, e temos também mais o Instituto Federal Tecnológico, que estão vindo. Então, são 3 federais que virão para Foz, e ontem mesmo participei de uma das reuniões lá no PTI. Na verdade, eles estão querendo começar já, estão querendo nem aguardar a construção física, né, dos prédios. Interessante. O PTI já vai emprestar algumas salas para que comecem já com alguns cursos. E, então, eu penso, 3 universidades federais. Uma delas é mais no âmbito latino-americano, né? A UNILA. E eu vejo isso como algo já da equipe extrafísica e facilitando... Não, você está esquecendo a 4ª, né? Que é o sustento de tudo que nós estamos trabalhando faz 13 anos. Que vai ser o mega complexo cultural Holoteca. Que já estão fazendo a planta. Que esse aí também, querendo ou não, é um centro de educação, igual a gente aqui, né? Então, isso é o máximo. Vamos por aí. Vamos dar força para tudo isso. Foi o que eu falei. A turma da UNILA que esteve aí, eu falei assim, o que a gente puder ajudar, nós estamos aí. Quem mexe com a educação é companheiro. Sim. O povo que está querendo vir para Foz, não é, vai ter a oportunidade. Já. Principalmente aí no âmbito da educação. Mas, na próxima semana, vamos começar uma série de reuniões da Comissão Educacional do Mercosul. E elas vão ocorrer aqui no PTI. Né? Eu vou estar participando lá. E as comissões virão de Brasília, do Paraguai, da Argentina, da Venezuela, enfim. Começam na semana que vem e vão até novembro. No dia 21 de novembro, eles vão encerrar com a presença dos 5 ministros da educação, onde eles vão nos ouvir com relação ao que precisamos para... As reivindicações. Sim. Isso é o máximo, hein? Muito bom. Sim. E vamos estar debatendo questões de titulação quanto à validação dos títulos de um país para o outro. Isso é o máximo, vai ajudar muito. Quanta gente nossa que fez curso aí no Paraguai que tem problema até hoje. Sim. Muito bom isso. Vão ser... Agora, esse é meu sonho do horário de consumo, você sabe. Quando eu vim para cá, eu falei assim, nós temos que transformar essa cidade numa cidade universitária, junto com o turismo. Isso eu falei em 95. Falei lá, que tinha representante até da prefeitura na ocasião, tal, lá no Hotel Internacional. Sim. 13 anos depois, nós estamos vendo as coisas começando a aparecer agora. Esse é o caminho. E ficou decidido que tudo
na Comissão de Educação do Mercosul, tem que passar por Foz do Iguaçu. Não, aqui estão querendo que seja a capital, né? Universitária. Sim. Outra coisa, está de acordo. Né? 3 fronteiras, não tem lugar nenhum igual a Trifron. Está tudo certo. Agora, eu considero isso o máximo. Agora, ó, pensar só aquilo que o nosso amigo me falou aqui, que eles acham que dentro de 3 ou 4 anos, com o NILA, que vão ter mais de 5.000 alunos do exterior, é um negócio sério. E outra coisa, eles têm dinheiro para fazer isso. Já há uma dotação orçamentária com a coisa tudo fixada. Eles estão com dinheiro, o negócio vai sair mesmo. É por isso que a Itaipu está ajudando, essa coisa toda. E eles disseram que os primeiros professores serão escolhidos, não vão passar pelo processo seletivo. Né? Eles vão estar convidando. Não, eles quando estiveram aqui, eles falaram isso da turma aqui, né? Você sabe, né? Mas não, nós já temos aqui um celeiro de docência. Foi a expressão que eles usaram. Quando eles viram o total de professor. Isso me ajudou ao entusiasmo deles. Não, deu mais força para eles. Nós sabemos disso. Esse celeiro, né, de professores, que foi assim, um ponto-chave. Não, eu ainda falei com eles, o nosso plantel é melhor que de futebol. Nós temos mais craque aqui do que no futebol. Eles gostam de usar a palavra plantel, né? Agora, o nome aqui é o celeiro. Mas até um certo ponto é o problema de nós reunirmos os professores, né? Há uma atração dentro do processo de magistério aqui conosco, muito sério. Aí ontem à noite uma colega lá na coordenação me disse assim, tem alguma coisa por trás disso? 3 federais em Foz? Para que isso? Tem alguma coisa por trás? Aí eu pensei, tem sim, uma boa equipe extrafísica aí, né? Agora o problema, vamos ver se não vem nada de revolução, nem besteirada de esquerdismo ou de ditador por aí afora. Isso aí é que a gente tem que estar de olho. Agora, vai ser bom ter professor lá, porque nós vamos ajudar também a caminhar com as coisas, né? Pensamento positivo, e vamos em frente. Pode falar. Professor, quando o senhor estava no kardecismo com Chico Xavier, eu li que vocês faziam entregas de várias cestas básicas, assim, principalmente no Natal. Pode-se dizer que isso era uma anti-TARES? Não. Isso é só TACOM. Outra coisa, nós lá, na Comunhão Espírita Cristã, a gente não fazia cesta de Natal, não. A gente fazia distribuição de 3 em 3 meses. Isso era um departamento que a gente tinha. Entende? De 3 em 3 meses. Eram 4 distribuições por ano. Eu tenho documento de tudo isso, tem fotografia tirada pela revista Cruzeiro de Avião do Povo. Agora, o teto máximo que a gente conseguia distribuir em cada distribuição era mais de 17.000 pessoas. Entende? Faziam fila. Aquilo ia o dia inteiro. Aquilo começava de madrugada e ia até no meio do dia. Bem sério, à tarde, distribuindo. Agora, o que a gente dava? Tudo que eu recebia, porque eu não cobrava nada de ninguém. Então, o povo queria me pagar. A gente atendia gente que era abonado, tinha dinheiro, você está entendendo? Então, eles traziam leitão, carro, caminhão disso e daquilo, piano, eu ganhei, um monte de coisa assim, vaca, boi, esse troço todo. Então, a gente distribuía isso para o povo todo. Agora, por exemplo, eu recebi uma vez a primeira Vemaguete do Brasil, que foi a primeira que saiu de São Paulo. Eles levaram e me deram de presente. Eu nem entrei dentro dela. Eu falei assim, vamos fazer o leilão. Quanto que vale, como é que é? Com o dinheiro vocês compram macarrão que nós estamos precisando para a próxima distribuição. Então, vieram aquelas carretas depois de macarrão de São Paulo. Tudo era um piano. Então, o piano se transformou em carreta de macarrão. Você está entendendo? E a gente distribuía. Agora, veja, lá precisava, tinha muita necessidade, a coisa era muito precária, e era gente demais. Agora, isso porque isso foi em Uberaba, e precisava mesmo, a periferia da cidade era muito necessitada, tinha muitos despossuídos, e a gente atendia. Agora, junto com isso, eu tinha um trabalho, antes de ter começado esse, que era toda quarta-feira,
nós tínhamos uma caminhonete, enchia de cesta básica e levava para as famílias na periferia. E eu via do ponto de vista médico e do ponto de vista da dieta, sabe? O ponto de vista da alimentação, que senão não adiantava. Agora, a gente olhava particularmente as crianças, que era muita criança desabrigada e em péssima situação, e tudo a gente tinha que ver. Agora, às vezes, a gente passava perto. Nós, na periferia, uma vez, eu só vou te contar como é que era. Tinha um lugar que era uma espécie de condomínio fechado. Só tinha uma porta que era um portão, e o povo vivia ali numas casas, uns casebres. Numa dessas nossas excursões, eles me pediram para atender uma pessoa que estava passando mal. A hora que eu entrei, eu vi 7 pessoas naquelas casas, à noite, porque a gente começava isso às 7 horas da noite, ia até 1, 2, 3 horas da madrugada. Agora, nessa quarta-feira, então, à noite, eu vi 7 pessoas que estavam morrendo devido à cachaça. Aí nós descobrimos, eu coloquei o povo da polícia, a turma para tomar conta, isso que se chama Ministério Público hoje. Então a gente colocou o povo para examinar e descobriram o seguinte, que o cara que era o dono do terreno, ele deixava que o povo todo tomasse conta da casa e começava a dar cachaça para aquele povo, até eles morrerem. Então, a pessoa, por exemplo, quando começa a tomar cachaça, você vê logo que quando ele está no fim, que os órgãos do sistema do corpo vão embora. Então, você nota, primeira coisa, o punho aqui, ó, afina, ó, não fica grosso igual o meu, ele fica fininho e cresce uma barriga enorme no cara. É assim que vem a intoxicação. E eu descobri 7 homens que era chefe de família, em 7 das casas dentro do condomínio. Ninguém tinha visto isso, a polícia não conhecia nada disso. Aí foi um custo, devido ao povo que estava com medo, o povo chegar lá para me matar. Porque eu tive que colocar aquilo, tinha que fazer a notificação do processo que eu estava vendo. Agora, com isso, se salvaram muita gente foi salva. Porque o condomínio lá tinha mais ou menos 50 famílias. E tudo, ele murou tudo. Agora, vários já tinham morrido e ele ficava com o dinheiro daquele povo. Mas esses homens morreram? Alguns morreram antes da gente chegar. Depois que nós chegamos, só aqueles que estavam nas últimas é que a gente não aguentou, mas muita gente se salvou. Agora, o cara mesmo fornecia a cachaça para matar os caras indiretamente. Agora, você sabe, uma cachaça mal feita, de qualquer maneira, de alambique, aí tudo sujo, milhões de coisas, o fígado estoura, dá aquilo que chama hepatopatia, quer dizer, uma doença do fígado. E a pessoa vai embora, não tem saída. Agora, isso aí, durante a temporada, tinha amigo meu que queria que eu saísse de Uberaba durante a temporada, porque estavam com medo de vir gente lá para acabar comigo. A única coisa que eu prometi para eles é que eu não ia voltar lá mais. Nós íamos fazer assistência nos outros lugares perto, mas não ia lá, nunca mais eu voltei. Mas a polícia, o povo todo, as autoridades, delegados, tudo tomaram conta do assunto. Mas eram só homens? Não, tinha mulher e tinha criança. Aquilo tudo foi encaminhado, eles atenderam muita gente. Agora, nós ficamos sabendo depois que muita gente já tinha morrido. Que o cara estava fazendo aquilo de propósito, para acabar. Até um certo ponto é uma escravização, né? Escravatura. Do jeito que ainda tem hoje escravidão aí, com crianças, esse negócio todo. Lá era mais ou menos isso. Agora, na base de cachaça é um troço terrível. O homem é terrível. E ele fazia a pessoa vir das fazendas, e tudo que a pessoa tinha, trazia com ela. A pessoa morria e ficava com aquilo tudo. Você está entendendo? Então, ficar com documentos, se a pessoa tinha algum documento, alguma coisa, ficava tudo na mão dele. Aquilo para pagar o tempo que ele estava lá. E uma pessoa, a hora que começa, que ela ficou intoxicada, você está entendendo? Alcoolizada, alcoólatra, ela não tem mais força para superar aquilo. Acaba indo tudo embora. Agora, eu vi isso. Eu falei, eu chamei o negócio de campo de concentração. Falei assim, ó, vamos dar um jeito no campo de concentração que tem aqui. Agora, na época, eu ainda pedi, ó, não vamos pôr nada de jornal nisso, vamos atender calado, porque senão vai criar mais problema e vai ter mais morte, que aí o povo vai matar. Que tinha jagunço no meio disso. Jagunço
São pessoas, você está entendendo? Profissionais para matança, né? E lá tinha disso. Mas tinha sede lá, né? Não, isso não é mais do que a sede, aquilo ali é a baratosfera, era, vamos dizer, uma filial da baratosfera na Terra. O lugar era horrível. Agora, veja, foi uma bênção aquela mulher que foi lá atrás de mim para a gente socorrer o marido dela. Nunca tinha entrado um médico lá dentro. O cara não deixava. Era um campo de concentração mesmo. Uma coisa absurda. Depois que consertou tudo, que a gente mostrou aqui, tinha gente que não acreditava no que tinha acontecido. Foi um problema. Então você veja como é que são as coisas de assistência e distribuição. Agora, aí não foi só atacou, né? Ali teve esclarecimento, teve uma opção de coisa. Às vezes dava isso. Você entendeu? Agora, gente, aqui outra pergunta. Definologia. Por que deixou de fora as espécies vegetais? Porque o processo nosso, antes de mais nada, é o seguinte: vegetais, a botânica é uma coisa. Agora, depois tem o subhumano. A gente tem que pegar primeiro a genética, porque estão trabalhando mais com bicho, com os animais subhumanos. Ao que eu sei é isso, pelo menos os bancos maiores que estão fazendo é nesse sentido. Agora, hoje já tem, eles fizeram, depois disso aí que já aconteceu, aquele repositório de sementes, que fizeram até uma montanha especial para colocar a semente. Isso também faz parte. É banco genético tudo isso. Agora, aos 8 anos de idade, gerei por conta própria, deliberadamente, uma autorretrocognição com o objetivo de avaliar e tratar um comportamento obsessivo. A vivência que se apresentou foi uma dessoma violenta, macro-pecado destrutiva, um acidente por explosão. Pode comentar? Olha, está tudo certo. O problema de explosão faz parte da vida de muita gente por aí afora. Agora, depois que descobriram a pólvora, é muita gente que matou e foi morta. Até hoje isso não acontece. Então, muitas das coisas também que nós temos de retrocognição está nisso. Agora, ó, a primeira coisa, você, não precisa me falar não, eu estou só falando, perguntando para você pensar. Você não mexe com nada de belicismo mais não, né? Se já deu algum tiro na sua vida, abra o olho com isso. Evita o gatilho. Trabalho em consultório com um amigo psiquiatra. Ele tenta negar a realidade extrafísica da consciência. Só que quando a coisa aperta, ele me pede para mandar energia para ele. Tentei falar com ele a respeito das energias, mas não aceita. Como é que eu posso ajudar esse cara de fato? Olha, o melhor que você faz, esse aqui é o meu amigo que cuida dessas coisas. O melhor que você faz é o seguinte: pega uns livros nossos aí que você conhece e dá para ele. E fala com ele que ele é uma pessoa aberta, que estuda muito, para ele ler esses livros que você dá, para ele fazer uma crítica severa dos livros. E aí a gente vê o que faz para ajudar. Uma outra coisa, como equilibrar bem a autenticidade e não fazer estupro evolutivo, especialmente dentro da família? A primeira coisa é o seguinte: que aconteça o melhor para todos. Vamos ajudar tudo que a gente puder, de uma maneira que o povo pode chamar até de poliana, não faz mal, vai em frente. Esse é o caminho que você pode ajudar. Às vezes é a melhor saída, quando o processo é de família. Há como se aferir o quanto, em média, se traz da paragenética em uma ressoma? Sim, depende da pessoa. Mas, por exemplo, uma das coisas que você pode examinar é o seguinte: compare você com seus irmãos, com as suas tias, com seus tios, seus primos, e vê que diferença que você tem em matéria de manifestação, não só do corpo humano, como do ponto de vista intelectual, emocional, as coisas que você faz, profissional. Se você vê que tem uma diferença muito grande, veja se isso foi dessa vida, porque a família já está tudo ali naquela linha, ou se é uma coisa que transcende isso. Isso aí vale a pena pensar. É coisa mais séria. Agora, uma outra aqui. Tenho 16 anos, eu já fiz curso sobre a conscienciologia e conheço o tema. Tenho intelectual bem desenvolvido, tem intelecto aqui, né? Isso aqui está errado. Bem desenvolvido, falo 4 idiomas, vivo nos Estados Unidos há 6 anos, mas já faz um tempo que estou meio perdida. Essa moça mora em New Jersey.
Não consigo me concentrar nos meus estudos e só fico pensando em coisas que não são produtivas. Gostaria de saber como é que eu posso canalizar minhas energias em coisas produtivas, como nos meus estudos, definir minha carreira e formar minha personalidade. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar com o EV. Como você já tem curso de Conscienciologia, você sabe o que é isso. Em New York, New Jersey, eu mesmo já dei curso aí sobre esse assunto. Agora, então, é o EV. E você exteriorizar o EV e arranjar um tema básico para você debater com você mesma. E procurar cortar todo tipo de devaneio. Olha, New Jersey, os Estados Unidos em si, tem muita diversificação de sedução de tudo quanto é jeito e envolvimento. Procure esquecer e ver uma coisa só, o tempo todo. Quando você sair, vai lá para Barnes & Nobles e faz um escritório só de estudo. E não vai ler nada que seja de moda, que seja revista de novidade ou qualquer coisa. Procure só ficar no essencial técnico. Isso vai fazer com que o seu intelecto tome conta do processo instintivo das suas emoções. Tem que lembrar o seguinte, no caso aí, o mental soma é o para-corpo do discernimento. Esse discernimento é que pode atuar sobre os instintos ou seus desejos, que é o psicossoma. Então, para isso, é necessário uma auto-organização sua. Agora, outra coisa boa é o seguinte, arranja um horário para você escrever. Pega no laptop ou no desktop e arranja um horário que você possa fazer todo dia 2 ou 3 ou 4 horas de escrita. Mas não vai escrever coisa que seja banal, superficial ou apenas para inglês ver. Mas faça uma coisa de substância, uma pesquisa mais séria de algum tema maior. Por exemplo, eu recomendaria a você, estude a síndrome da dispersão consciencial, que é o processo aí do devaneio, que é o seu caso, justamente. Primeira coisa, pega o DSM-4 e vai estudar tudo que falar lá sobre dispersão. Todos os processos, você já vai ter uma boa ideia para se encaminhar nessa investigação. Quem é que está aí com... Você pode falar. Professor, a biotecnologia, ela trabalha com a manipulação genética de plantas e animais, né? Sim. Minha dúvida é se caberia, até foi uma dúvida que o senhor falou, de acrescentar as plantas ameaçadas de extinção. Não, a gente pode pôr. Você põe lá para nós. Vamos ampliar. E plantas ameaçadas de extinção. E também falar sobre os transgênicos na fatologia? Ou não... Transgênico é para meter o pau, né? Sim. Mas isso nós já estamos falando aí de transgenética, é a mesma coisa. Professor, inclusive a Plantar, que é a maior empresa de reflorestamento do Brasil, ela tem que não seja monocultura. Ela tem o banco genético e tem até e acabar os berçários. Com a monocultura também. Ela tem os berçários. Você sabe por que eu não coloquei aqui? Eu tenho artigo, tem coisa especial só sobre botânica. Mas vamos pôr para enriquecer o processo, sempre ajuda. Quem é que está com o microfone? Você? Durante alguns anos, algum tempo, o professor trabalhou com clínica gratuita, atendimento. E isso no momento que o país não tinha a saúde pública nos moldes que tem hoje. Não tinha SUS. Lá era impossível, porque as coisas estavam começando, a faculdade começando. E eu comecei a trabalhar, em primeiro lugar, eu era radiologista da Policlínica Odontológica. Essa que foi a primeira que aconteceu em Uberaba para melhorar aquela área toda, a região toda. Vinha gente até do sul de Goiás para atender lá. Agora, nós tínhamos 28 equipos. Equipos quer dizer 28 consultórios odontológicos. Eu era radiologista disso. Eu era menino, eu era adolescente. Tem até americano que me ajudou a estudar o negócio, como é que fazia. E nessa ocasião não tinha muito esse negócio de chumbo nem nada no raio-x, não. O negócio era a distância, tudo a distância. Punha lá e caía fora. Você está entendendo? Agora, eu comecei trabalhando assim. Eu morava lá, na Policlínica. Eu era a única pessoa que morava lá. Nem zelador não morava lá.
Agora, eu morava, eu que tinha a chave das coisas, eu que via. Às vezes, eu que fechava as coisas todas, os pavilhões todos no fim do dia. Entende? Isso é 11h30 da noite. Entendeu? Então, eu vi isso muito de perto e conheci o que era miséria. A miséria, por exemplo, da odontologia começou pelo processo de fazer uma cirurgia geral e as mulheres grávidas. Então, a pessoa com os dentes tudo podre, as raízes tudo cheias de granuloma, infectados, e ela grávida, barrigão. Agora, isso dava pena. Então, veja, você sabe que isso tudo dá alteração no processo da gestação numa mulher. Agora, o que a gente... É tanto que, em matéria de cirurgia na minha vida, o que eu fiz mais foi mais isso. Durante esse período de odontologia, para limpar a boca, principalmente dessas mulheres, que eu tinha muita pena. Você está entendendo? É que assim, eu estou procurando tentar entender... O nome da cirurgia é alveolotomia. Eu fiz muitas alveolotomias. Entende? Tem mulher que às vezes dá para fazer embaixo e em cima, as duas arcadas. Às vezes não dava. Fazia uma e esperava para fazer a outra no outro dia. Para tirar tudo aquilo que estava entregue às baratas. Agora, era gente que vinha lá de longe. E às vezes grávida. Então, só isso, por aí você vê a necessidade que era. Agora, ó, o meu consultório era bem assim, simplão. Mas eu atendia 95 pessoas por dia. Você vai falar assim, você é doido, não ia ter 95 pessoas por dia, mas não é isso. Eu fazia triagem e atendia aqueles que eu podia e que estavam com necessidade. Então ali eu indicava para isso, indicava para ali, para o hospital, para fazer isso, para um amigo meu, o outro que era especialista, entende? E outra coisa, ensinava a plantar para a pessoa melhorar a alimentação por causa das crianças. Agora, isso durou pouco. Foram alguns anos só, porque depois eu desisti. O dia que eu cheguei numa casa para atender o vizinho e passei na frente, e o cara estava tocando cavaquinho, com a cadeira em cima dos troços que eu tinha plantado, que era cenoura, eu desisti. Falei assim, aqui tem que primeiro entrar a educação, não adianta eu forçar a barra. Entende? Agora, nunca pude esquecer aquela história. E ele tocando cavaquinho, com a cadeira em cima e pisando, com o povo tudo em torno dele, os negócios que eu plantei lá, com um esforço danado, com gente. Eu disse, não, então não dá. Outra coisa, a situação é tão precária que eu dava, por exemplo, tudo que era vitamina e complementos alimentares para as crianças, que estava tudo entregue às baratas, o nariz correndo, você sabe como é que é? A minha mãe até... falando e reclamando, meu filho, todo dia você vem sujo para casa, todo dia tinha que mudar o jaleco, a roupa, a calça, tudo isso que vinha batizado. Eu chamo isso de assinatura pensênica líquida. Agora, o que é que se passa? A situação era precária pelo seguinte, eu dava os remédios novos, tudo arrumadinho, bonitinho. Aí, passava uma temporada, tinha gente então que juntava aqueles remédios, não dava para as crianças e vinha vender para nós, para a nossa farmácia. Então, eu mais o enfermeiro começamos a marcar os remédios que a gente dava. Tinham as marcas, para acabar com o processo da venda. Agora, veja, isso é a natureza humana. Olha a pobreza que era. O cara viu um remédio daquele, não, eu não posso abrir isso, isso que me valer muito dinheiro. Chegava na farmácia e perguntava, quanto custa isso? Pronto. Aí ele queria vender o negócio mais barato. Não é incrível você pensar uma coisa dessa? Agora, tudo, você nem calcula o que é que eu passei nesse negócio todo. Agora, tudo é tacom. Agora, hoje não, a situação lá está muito melhor, as faculdades vieram, a medicina depois andou consertando mais ainda, junto com a odontologia, entende? Isso melhorou muito a área. É isso que eu queria entender mais, porque eu estou procurando aprofundar a questão da assistência na medicina, e eu trabalho com saúde pública já há quase 5 anos. Eu fiz, logo que eu me formei em odontologia, eu entrei na medicina. No segundo ano de medicina, eu formei 9 ambulatórios, instituições, tudo que eu der jeito. Uma boa parte delas é centro espírita. Então a gente fazia uma farmácia, e eu arranjava acadêmico junto com o professor ou médico para atender junto com a gente. Nesses 9 lá, eu trabalhei em 3, assistindo os outros.
Fiz uma opção de investigação, de experiência, tal, com um monte de gente. Agora, era muita gente que precisava de assistência. O negócio não era fácil. Pois é, e hoje em dia ainda tem, a gente vê que tem muita gente que precisa de assistência, mas vou falar do que eu conheço mais. Nas áreas onde tem o Programa de Saúde da Família, por exemplo, você mapeia aquela região, então as pessoas sabem quem está lá, e isso facilitou muito o acesso das pessoas. E às vezes fica a dúvida assim, hoje quanto que eu abro esse acesso... Hoje tem uma coisa pior do que na minha época. Minha época era pior do ponto de vista geral, devido à deficiência da saúde, mas hoje tem uma coisa pior, que é o tóxico. O tóxico está acabando com o Brasil, né? Com o mundo, né? Em muita coisa. Isso aí é pior do que tudo que acontecia na minha terra. Por exemplo, no meu caso, o maior que havia, desse caso tipo da cachaça que eu estou falando para você, que era o alcoolismo. Mas hoje a cocaína, o crack, por exemplo, mata a pessoa em muito pouco tempo. A pessoa nem chega na meia-idade, morre logo. E isso é que é duro. E outra coisa, morre tudo, às vezes, não é por causa do tóxico, por causa da bala. Olha o que tem. Quantos jovens se matam nessa região aqui da fronteira? É incrível isso aí. Tudo na periferia. Então, isso aí é que eu precisava. Então, ó, minha conclusão é a mesma. Eu, por exemplo, quando eu fui para o Rio, que deixei Uberaba, em 1966, eu comecei a atender 2 favelas, como médico. A favela da Catacumba e a favela da Rocinha. Trabalhei lá há muito tempo como médico. Mas chegou um dia que eu fui visitar uma das casas da favela da Rocinha e vi que as pessoas lá tinham mais eletrodoméstico que eu em Ipanema. Então, assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Então, a mesma coisa que aconteceu em Uberaba, eu vi acontecer no Rio. E hoje eu vejo acontecer aqui. Só tem uma saída para isso. Só uma. Não existe outra. Educação. Agora, hoje eu nem falo mais em educação. Eu falo em reeducação. Porque o troço piorou tudo. Hoje, para fazer educação, tem, primeiro, educar a administração do educandário, os administradores, ou donos, ou qualquer coisa, se é indústria da educação. Educar depois o corpo docente, que são os professores. E, último, educar os alunos. Então, o negócio tem que vir de cima para baixo, não tem outra saída. Piorou tudo no Brasil, por causa da falta de educação. Então, o que eu vejo, a saída toda é educar, 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 não tem saída. Agora, por exemplo, eu quero te dizer, eu trabalho com essas coisas todas, faço hoje essa tertúlia, a gente hoje tem até esse processo no online, mas minha consciência é tranquila. O que eu já fiz de Itacom na minha vida foi para poder fazer atalhos hoje. Entendeu? Eu sou tranquilo dentro de mim. Eu paguei meu pedágio. Está entendendo? Para chegar aqui. Deixa eu deixar mais clara a minha dúvida assim. Eu fico num questionamento, porque ao mesmo tempo que a gente pensa em facilitar o acesso das pessoas à consulta, no caso da consulta médica, por outro lado, chega muita gente lá para mim que não tem exatamente não é uma necessidade, assim, às vezes a pessoa consulta 2, 3 vezes na semana, ou todo mês está lá. Não, porque tem a mania, né? A hipocondria. E daí a gente fica assim, o quanto que eu facilitar o acesso para essa pessoa, eu não estou sendo, às vezes, até conivente com ela ficar nesse ciclo. É você usar o processo humano, conversar com a pessoa, dialogar, a dialética. Isso é que é o ideal. E, às vezes, você pode chegar até numa impactoterapia, com jeito. Tem que ter muita diplomacia para isso, para você não receber um tiro na testa. Porque com o povo aí tem que ser sábio, tem que ter cuidado. Mas agora, o processo é expor o que é mais produtivo, o que é mais vantajoso. Se você chegar para uma pessoa dessa e falar na lei de Gerson a favor dele, a favor da lei, assim, ó, você não tem vantagem nisso. Isso aí vai acabar com você por causa disso, disso, disso. Expor para a pessoa. Às vezes vale a pena. Agora, outra coisa. Começa a expor para a mãe. Em segundo lugar, para o pai. Em terceiro é que é para o resto. Agora, se a pessoa é jovem, não tem mais ninguém junto dela, você tem que dar um jeito de arranjar um outro jovem que fale com ela. Porque o problema só se entende no horizontal. No vertical ninguém entende nada e eles não querem saber disso. Então a pessoa mais velha que vai falar com outra que é mais jovem, ela não respeita. Agora, se for um da mesma idade, do mesmo nível, que é horizontal, ela vai admitir.
Então, isso é técnica de diálogo, você está entendendo? Tem que usar isso aí, não pode escapar isso não. Agora, ó, vale a pena esse esforço. Tudo é assistência. Não fica pensando que você está só 100% fazendo TACOM. Às vezes não é. Você está fazendo TARES. Mas agora é preciso trabalhar mais para você ver os resultados. Eu, por exemplo, eu pensava que eu estava sempre fazendo tarefa da consolação. Com o tempo eu vi que não era. A hora que começaram a aparecer as novas gerações, com o povo todo daquilo que você já tinha começado na raiz, você viu que a nova geração apareceu melhor do que a primeira. Isso já é orientação de esclarecimento. Eu vi isso. Então as pessoas já tinham outra mentalidade, já tinha começado a mudar. Agora, mudar a mentalidade é a coisa pior que tem, que é a mudança de temperamento, a opção de coisas que envolve, entende? É difícil. Mas a gente tem que insistir. Insista, não desista. Vá em frente. Está entendendo? Agora, a outra aqui. Olha, hoje, essa pergunta aqui, nós estamos batendo o recorde, que eu trouxe 16, com mais 11, são 27. O máximo que a gente tinha era 25. Essa é a 27ª. Existe possibilidade de um holopensene ser repetitivo, promover uma neoforma genética após nova ressoma de uma mesma consim? Escuta, se há uma mudança de corpo, tudo é possível. Agora, numa mesma vida, tira o cavalo da chuva, porque não tem. O corpo é isso e vai seguir a genética, você pode reformular, retoca, ajuda, mas mudar de corpo não existe isso. Só no outro corpo. Tem que fazer uma gestação. Os 9 meses, eles são indispensáveis e insubstituíveis, noutra vida. De modo que, pelo que eu estou vendo, não sei se é isso. Eu vou ler tudo de novo, ver se eu respondi certo, Roberto. Existe possibilidade de um holopensene ser repetitivo, promover uma neoforma genética após nova ressoma de uma mesma consim? Não é isso? Parece que o negócio que ele está falando é para outra vida. Se for outra vida, ele vai conseguir. Agora, ó, melhor que você faz é melhorar sua ficha evolutiva. Olha o saldo. Quanto mais saldo, agora já pensou? Ele sair de uma dessa e pegar um macrosoma? Isso aqui é o ideal. Ou vir com um para-microchip e melhorar a situação toda, tudo é possível. Depende dele. Até um certo ponto é isso. Mas ele falou neoforma, ele disse. Mas olha, a neoforma, por exemplo, a pessoa tem de uma vida para outra. O cara é homem, virou mulher. Ele era mulher, virou homem. Todas as formas estão mudando. Quer dizer, a forma humanoide, no caso do gênero do corpo, né? Isso às vezes muda, muito seriamente. Quem é que está aí com o microfone? Você pode falar. Professor, né? Partindo da premissa que a saúde pública aqui em Foz, né, é bem precária, e objetivando que a educação é algo prioritário, e vendo, né, o programa de governo que o atual prefeito desenvolveu nas escolas, priorizando também a questão médica, né, trazendo vários médicos, como é que você vê a questão agora para frente? Porque... Olha, eu acho que está difícil agora em Foz, seja o prefeito que entrar, ou a nova gestão, ou qualquer coisa, de mudar o processo da educação aqui. Não só pelo aquilo que o Paulo McDonald fez, mas também devido isso que a Lourdes acabou de falar. São 3 universidades federais que vêm para cá. Isso tudo vai contagiar a situação toda. Você já pensou? Eu acho que Foz vai começar a ter república de estudante, que é uma coisa que não tem muito aqui, não tem nada. Vai ter, por exemplo, processo, talvez, pensões, tipo hotéisinhos para atender esses estudantes. Que foi assim que aconteceu em Uberaba conosco. Sabe, quando eu fui para o internato, não tinha nada disso em Uberaba. Agora, por exemplo, eu me alimentava, o almoço principalmente, na República, que era chamada Pão, Amor e Fantasia. Não posso esquecer isso. Está entendendo? Porque lá era uma família que tomava conta, tipo pensão, que era acessível para os universitários pagarem.
que o negócio não era fácil para muita gente, entende? Então, por exemplo, Foz, essa infraestrutura acadêmica, para mim, vai ser criada em maior expressão aqui. E isso vai ser o máximo. E tem que haver uma conscientização de uma aprendizagem melhor, de maior qualidade aí no ensino básico, porque senão eles não vão passar no vestibular. O ensino básico não pode ter esse negócio da indústria, da educação, que passa todo mundo de qualquer maneira. Porque eles querem passar o povo para ganhar o dinheiro da mensalidade de cada um. Isso aí que está errado. Quando chegam no vestibular, não conseguem entrar numa Não consegue, pública. porque o povo está analfabeto, apedeuta. Agora, eu acho que as coisas daqui para frente vão melhorar muito. Gente, vale a pena, quem não conhece, ir lá no Érico Veríssimo, que é esse mega complexo cultural que o Paulo fez. Eu estive lá desde a inauguração. Inclusive, nós mandamos um monte de livro para a biblioteca lá, você sabe disso. Então, esse mega complexo, ali tem tudo. É a educação, é o processo do esporte, a pessoa tem muita coisa que ela pode fazer lá dentro. Vale a pena ver. Agora, veja, o plano deles era fazer mais uns 3 aqui na região toda. Porque aquilo tem várias cidades muito maiores do que Foz, com dinheiro e tudo mais, com um maior número de habitantes, você está entendendo? A demografia mais ampla, que não tem esse complexo cultural do jeito que foi feito ali, não. Complexo Cultural Érico Veríssimo. É lá no bairro São Paulo, não é isso que chama? Jardim São Paulo, que é aqui pertinho, não é longe. Vale a pena ir lá ver isso, pelo menos esse. Agora, tem outras escolas que são fora de série aí. Durante a eleição, possivelmente, vocês vão ver alguma dessas escolas. Examina onde é que vocês vão. Vale a pena ver. Durante a eleição, a pessoa é obrigada a ver, né, o lugar que ela vai votar. Vale a pena ver. Professor, em relação à abertura de uma faculdade de medicina pública, que acho que ia melhorar bastante também o sistema de saúde. Em qualquer lugar, desde que seja tem previsão, aqui, faculdade de medicina com F maiúsculo e M maiúsculo, não essas droguinhas que têm aparecido por aí afora, né? Tem previsão? O negócio vai valer. Não, se fala aqui numa opção de coisa, mas eu não tenho. Eu estou desatualizado sobre isso. Agora, a medicina sempre ajuda muito, incentiva muito. Uma outra é a faculdade de odontologia. Ajuda demais. Devido ao processo do problema básico. A odontologia, o povo não entende bem isso. É só quem já estudou muito que sabe. A odontologia mexe aqui, ó. É a cirurgia maxilofacial. Isso mexe na cabeça da pessoa. A odontologia tem muita relação com a cabeça. Está entendendo? É igual a psiquiatria. Mas o povo não tem ideia disso. E outra coisa, o dentista é uma pessoa que ele, às vezes, é mais enfermeiro do que médico. E o povo não entende também isso. Por exemplo, um dentista, ele fica aí, já está trabalhando há 40 anos, ele, às vezes, não pode deixar a clientela dele, porque vira uma família. Entra tudo a um entrosamento de uma tal maneira, então o ambiente ajuda demais a educação do povo todo. E outra coisa, um dentista, ele tem que ser uma pessoa que, uma personalidade tipo inglês, aplombe, a maioria, observa. Ele não pode fazer excessos, senão ele não tem clientela. Então, ele tem que criar uma família. Então, a faculdade de odontologia foi isso que aconteceu em Uberaba. Foi a primeira que foi instalada. Começou a melhorar tudo, levedor, massa. As outras vieram depois. Engenharia veio depois, medicina veio depois. Você está entendendo como é que é? Agora, a odontologia levedou, aplanou, embasou o ambiente. Agora, o povo não entende bem isso. Uma coisa que é boa no Brasil é que a odontologia é separada da medicina, não é igual lá nos Estados Unidos. Entende? E eu fiz os 2 cursos. Eu tenho autoridade moral para falar, porque eu vivi isso. Entende? E eu vi. Quando a gente foi, que era só zebuzeiro que mandava, com aquele povo tudo pobre de Uberaba, o gado Nelore, zebu, hindu Brasil, você está entendendo? Eles eram melhor tratados, tinham melhor saúde que o povo. Era assim, 1945, logo depois que acabou a guerra. Agora, a odontologia veio depois, já na década de 50 para 60, as coisas já tinham melhorado tudo. E a cidade cresceu, as coisas todas. O zebu continua tudo lá do mesmo jeito, mas hoje a população é melhor.
está mais assistido. Então, isso tudo nós podemos ver por aqui. Agora, o que eu vejo também, isso aí é uma previsão óbvia. Quando começar qualquer coisa de medicina aqui, ou fazer esses poliambulatórios e as grandes policlínicas do assunto, vocês podem esperar que ver gente dessas cidades e cidadezinha da redondeza toda, inclusive gente do Paraguai e até da Argentina. Pode esperar, porque isso vai ser inevitável. Você, de vez em quando, não atende ninguém do Paraguai, não? Mas é. Hoje, a saúde de Foz, ela é feita para atender em torno de 317 mil pessoas. A população da cidade... 319, agora. Só que a saúde atende em torno de 400, 450 mil pessoas. Dureza, hein? Isso já é estatística, isso já se sabe. Isso é dureza. Agora, me conta, essas pessoas, elas são repetitivas, né? Tem que dar um desconto nisso. Sim, mas é a turma do... Mesmo assim, que seja metade, já é muita gente. Valdo, são os brasiguaios, esses daí. Atende gente daqui, Roraima, Rondônia, Acre. Sabe por quê? Porque é o processo da colonização gaúcha. Então, eles vêm pelo oeste, ficam aqui, daqui já tem gente... Então, eu atendo pacientes, por exemplo, vem do Acre atender aqui, porque a família está aqui. Eles vieram os gaúchos para cá. Daqui, eles saíram para Mato Grosso, para Roraima, de Acre, e mas voltam para cá. Aqui é mais do que Acre. É quilômetro, é anos-luz. O negócio não é fácil, né? É muita coisa. Mas é isso. É duro. Agora, gente, nós estamos vendo as coisas que vão ser criadas. Vocês observam a próxima década, o que vai acontecer nessa cidade. Isso é inevitável. Quando nós viemos aqui em 95, faz 13 anos, eu falei as coisas. Ninguém admitiu nada que eu falei. Hoje todo mundo me respeita, fala baixo comigo, não está me chamando de visionário mais, nem que eu sou louco, nem que eu sou um furacão. Não tem mais nada disso. A coisa está toda aí, está caminhando. Agora, veja, falei com a turma para comprar terreno nessa área toda, poucos seguiram o que eu falei. Agora eu falo a mesma coisa, tem muito terreno aí. O que vocês estão esperando? Compra, que isso é um dos melhores negócios que tem aí, está na cara. Querem fazer um pé de meia? Compre terreno. Está aí. O que vocês estão esperando? Olha bem a aplicação disso. Eu estou dando aqui a minha consulta econômico-financeira, não estou cobrando nada. Vale a pena pensar. Outros fizeram isso quando eu falei desde 95. Melhoraram a vida. E é isso que interessa aqui, né? Nós temos que chegar no ponto que você tem a pé de meia, para você ter tempo para fazer o que você bem entender. É melhor. Mas olha, quem é que está aí com... Professor você? Valdo, na página 61, você Sim. podia comentar esses itens e mais especificamente o número 11, puritanismo. O número 11 é o puritanismo. Instalar ducha ao invés de bidê no banheiro. Puritanismo, antifisiologismo, disfuncionalidade e impraticabilidade. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, raramente você vai encontrar um bidê, né? Que o bidê foi inventado pelos franceses. Agora, se tem navio transatlântico, às vezes tem bidê. Agora, o bidê, quando é transatlântico para fazer farra, é chamado de bidê flutuante, o transatlântico. Então, vocês estão começando a entender ou eu preciso explicar mais? Eu acho que não precisa. Então, agora vocês vão ver o seguinte, as pessoas não usam o bidê, mas o bidê ele é muito sério. Evita, por exemplo, uma porção de condições. Uma das mais sérias é a hemorroida. Agora, veja, uma pessoa que usa a ducha, ela faz mais ou menos a mesma coisa, mas não é tão prático, nem objetivo. Porque geralmente molha mais, faz a opção de coisa, ajuda, mas não resolve. Por isso que dispensar o bidê, que é uma coisa que foi descoberta há muito tempo, eu considero como sendo besteira. A mesma coisa aqui, ó, eu falo aqui de outras coisas.
O 10, por exemplo, impraticabilidade. Usar os pauzinhos chineses, sendo que tem garfo e colher nas refeições. Isso é um idiotismo cultural da China. É disfuncional, é impraticável. Então, vamos entender o que é a disfuncionalidade. Na questão aqui genética, essas coisas são muito importantes na evolução. O que é funcional? O que é fisiológico? O que é disfuncional? Agora, antidiscernimento. Exaltar o diabo e o inferno é a defesa do indefensável e da irracionalidade, é uma burrice. Antissomática. Usar de modo habitual a banheira ao invés do chuveiro. Isso é da antissomática, a insalubridade, a antifisiologia. O banheiro é antifisiológico. A água fica suja. Uma mulher, por exemplo, entre as pernas, ela tem 7 reentrâncias. Aquilo não limpa nada. Tem muita mulher que vai ao banheiro e depois fica com alguma coisa no ouvido, no olho, no nariz. Vê de onde? Vê da virilha. Gente, eu sou médico faz muitos anos, né? Essas coisas todas eu já vi. Outra coisa, comecei como eu estou falando, lá no fim do mundo. Pior do que favela. Antitares, ser crente, é o bibliotismo, a automimésia, dogmática, a repressão, a antievolutividade. Ser crente, não seja crente de nada. Use o princípio da descrença, não creia em nada, nem em ninguém, faça a sua experiência. Contradição, render-se a síndrome de Swedenborg, o dilema, ciência, misticismo, a regressão consciencial, a psicopatologia, o incomplexo. É desconformático, deixar a forma predominar sobre o conteúdo. O anticonteúdo da arte, ao invés da ciência, por exemplo, isso é bobagem. Despriorização, dar preferência inversa à teoria, 99%, ao invés da vivência, que é 1% só. Isso é irracionalidade, despriorização, antiteática, alienação. Desverbação, exibir no dia a dia incompatibilidade entre as próprias falas e ações. É a anticonfrontação egóica, autocorrupção, imaturidade, autoassédio, antiverbação. Disfuncionalidade, inculcar a pobreza franciscana e o voto de pobreza. Autodesapego, demagogia, primarismo, disfuncionalidade. Nós temos que procurar